Se tem uma coisa que sempre é importante, a não ser que o roteirista não saiba direito o que está fazendo, é o nome do filme. O título tem que ser mais do que só uma etiqueta. É um tipo de apresentação ou um resumo do que o diretor vai nos mostrar. E é por isso que hoje em dia é tão comum aqueles filmes com títulos meio abstratos, que muitas vezes pode não ter significado nenhum, mas que tem um ar de intelectualidade confusa e por isso nem sempre é questionado. Ou seja, se parece inteligente, deve ser inteligente. E foi pensando nisso que eu lembrei de um filme com um título incrível. Na verdade, eu não consigo me lembrar de um outro filme com um título tão enraizado no próprio filme quanto Leviatã. Nesse filme, o personagem Kolya vive em uma cidade da costa da Rússia com o seu filho de outro casamento, Romka, e a sua nova esposa, Lilia. O Kolya está envolvido em uma luta judicial com o prefeito da cidade, pelas terras onde estão construídas a casa da família dele e uma pequena oficina onde ele trabalha. A família recebe a ajuda do Dmitry, um advogado de Moscou, que é amigo do Kolya do tempo em que os dois eram militares. Eles planejam usar toda a sujeira que descobriram sobre o prefeito contra ele. A narrativa se desenvolve de uma maneira bem discreta. A princípio, o filme se apresenta como uma história voltada principalmente na disputa judicial, uma família em uma situação financeira complicada, um prefeito corrupto e ganancioso que quer as terras dessa família. Mas ao longo do filme, novos elementos um pouco mais subjetivos fazem com que o foco da nossa atenção mude do grande problema apresentado inicialmente para pequenos fragmentos de cada um dos personagens. Do mesmo jeito que acontece no filme Loveless, que é outro filme excelente do Andrei Zvyagintsev. Mas para entender melhor tudo isso, a gente precisa de um pouco de contexto. O que é um Leviatã? A maioria das pessoas já deve ter pelo menos ouvido essa palavra antes. No livro de Jó, da Bíblia Sagrada, o Leviatã é citado como o maior dos monstros aquáticos e era considerado pela Igreja Católica como o demônio que representava o pecado da inveja. O filósofo e teórico político inglês Thomas Hobbes dizia que a sociedade está em um constante estado de guerra de todos contra todos e que esse estado só seria superado por um governo central e autoritário. Esse governo concentraria todos os poderes em torno de si. Hobbes chamou esse monstro de Leviatã. Mas qual dessas definições de Leviatã se aplica melhor ao filme? Até onde eu pude perceber, todas elas. A primeira impressão do Leviatã no filme é de algo grandioso e amedrontador, como um gigantesco mau presságio. Na cena inicial do filme são mostradas imagens do mar e até mesmo de velhos barcos destruídos, o que nos remete imediatamente à criatura marinha responsável por destruir quem ousasse cruzar seu caminho. Além das imagens, a trilha sonora de abertura é bastante forte e incita ainda mais nossa percepção da iminência de uma tragédia. A ligação do filme com a referência bíblica também é sempre presente, desde as cenas em que jovens se reúnem nos escombros de uma antiga igreja para beber e de uma cena em que um padre fala sobre o livro de Jó, até a cena em que a trama está completamente tensa e a gente tem algo que seria uma inserção física do próprio monstro Leviatã, representado pelo esqueleto de uma baleia. Depois que a gente começa a conhecer os personagens, vem a pergunta: será que o Leviatã é um deles? Talvez o prefeito, que tem a polícia e o poder judiciário nas mãos e seria o centro do poder, como definido por Hobbes? Ou seria o Dmitry, o advogado influente de Moscou que chega em uma cidade pequena e que acaba sendo, de certa forma, o responsável por várias tragédias nas vidas da família do Kolya? Poderia também ser o próprio Kolya, que aparentemente é a grande vítima, tendo a responsabilidade de manter a casa onde também moram sua esposa, seu filho, mas que muitas vezes se mostra impaciente, opressor e até mesmo violento. É fácil definir os personagens como Leviatã, e eu não acho que isso seja por acaso, porque assim como a percepção do espectador, o próprio filme se mostra bastante mutável, fazendo com que muitas vezes a gente questione até mesmo quem é o protagonista e quem está no centro da ação. Isso é demonstrado em alguns dos longos planos, às vezes contínuos, em que o centro da ação muda de personagem para personagem. Na Bíblia e na mitologia, a aparência do Leviatã foi descrita de diversas maneiras. Um dragão, uma baleia, um polvo gigante. E é exatamente aqui que eu queria chegar. A questão nunca foi quem é o Leviatã, e sim o que é. Talvez a natureza frágil, porém adaptável do ser humano seja responsável pela criação do monstro. Talvez o monstro seja um ser coletivo ou uma série de eventos catastróficos que levam cada personagem até o desfecho destrutivo. Talvez seja a ideia de todo o questionamento que o filme traz. Afinal, enquanto eu assisti o filme, eu consegui me colocar no lugar de vários dos personagens. Eu consegui questionar muito do que eu tinha como certo e errado, referente ao comportamento humano, e sobre como às vezes uma força muito maior do que nós, um monstro gigante, é capaz de nos arrastar junto com tudo no caminho dele, e foi assim que eu percebi. Leviatã é o próprio filme.